Obrigado, vereador presidente. Eu fiz um protocolo de um requerimento e queria tornar público aqui que me causou muita estranheza, vereador presidente, a nomeação de um excluído da Polícia Militar, expulso das fileiras da Polícia Militar, para o julgamento de multas na Jari, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, nomeado pelo prefeito Jean Loureiro. E eu gostaria que esse requerimento pudesse aí ser encaminhado imediatamente ao prefeito, porque não dá para entender o prefeito nomear alguém excluído da PM para fazer justamente o julgamento de infrações emitidas pela própria PM ou pela Guarda Municipal e outras autoridades de trânsito. Isso me beira aí uma estranheza muito grande, o prefeito Jean Loureiro fazer esse tipo de nomeação. Uma baita irresponsabilidade no meu entendimento, vereador presidente. Já fiz a leitura, já vou mandar o encaminhamento para o Executivo, vereador Maico. O público nos assistindo de casa aí pela TV Câmara, antes de adentrar o projeto da vereadora Maria da Graça, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações em relação à questão da Lagoa da Conceição. E todos nós sabemos que a situação da Lagoa da Conceição não é uma situação de hoje. Não diria que a situação da Lagoa da Conceição não seria nenhuma situação de ontem, mas sim de muitos anos atrás. E me espanta muito porque o alto clero que comandava a Casan até então, hoje está no alto clero da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que é o secretário Walter Galina. Foi presidente da Casan. E parece que nada foi feito para a Casan para a Lagoa da Conceição, enquanto o senhor Walter Galina estava à frente da Casan. E agora a prefeitura vem com auto de infração da Floran para cima da Casan, quando na verdade já deveria estar de maneira bastante incisiva trabalhando no processo de cobrança junto à Casan. Então eu vou até fazer requerimento aqui para pedir o histórico de cobrança da prefeitura, porque me parece que desde que o senhor Lucas Arruda, que era superintendente de habitação e saneamento da Prefeitura Municipal de Florianópolis, saiu da cadeira, que pouco se falou. Despencou. Era um gráfico que estava aqui, o gráfico do Covid é o contrário, né? O Covid cresce, né? O gráfico do saneamento de Florianópolis, assim, estava lá em cima, estava melhorando, demorou para subir, melhorando, de repente o Lucas Arruda saiu e despencou. Agora o Lucas volta para a Concap, aliás, não Casan, volta para a Concap com uma outra missão. Mas aquele que tem que gerar políticas de saneamento básico e habitação, enfim, e elas têm uma correlação bastante interessante, né? Pouco fez durante esse período. Então eu faço esse registro porque é muito fácil. Chegar lá, faz um auto de infração, joga a responsabilidade para a Casan, mas a prefeitura, o que fez em relação a políticas públicas nesse sentido? A gente sabe que o cidadão também vai lá e não faz o processo de ligação, ou se liga na rede, não liga. Tem muito, como diz o Manezinho, tem muito mandrião aí, mano. O cara é mandrião mesmo. E tem uns que são realmente levianos, que preferem jogar o esgotamento sanitário direto na lagoa, não sabem as consequências do futuro ou fingem não saber das consequências futuras para a Lagoa da Conceição, porque não saber é quase que impossível. Às vezes alguns são preguiçosos mesmo de não fazer o processo de conexão, a rede passando na frente. Existem inúmeras casas nesse sentido, onde a rede passa na frente e a pessoa não vai lá e faz a conectividade da rede. Então, para saber do ponto de vista prático, porque a cidade está precarizada do ponto de vista de policiamento de postura e de fiscalização de postura. Nós temos pouquíssimos fiscais de postura nessa cidade. Os fiscais da Floran estão extremamente saturados, os poucos que tem. Nós temos situações em várias reservas, em vários parques, em vários locais que precisam de fiscalização. Inclusive, eu falava no domingo com o vereador Marquito sobre essa situação da Lagoa Pequena, da Lagoa da Chica, ali na região do Rio Tavares e do Campeche, que não tem nenhum tipo de agente fiscalizador. Se você liga para a Floran, tenta ligar para a Floran no domingo, tenta ligar para a Floran no sábado, tenta ligar para a Floran numa véspera de Natal, numa véspera de feriado. A dificuldade que é do processo. Recentemente, este vereador teve que fazer o papel de fiscal
de postura, dar a cara, porque a dificuldade de ligar para um fiscal da STMDU para uma invasão aos arredores da Reserva Marinha Costeira do Pirajubaé é gigantesco. Então a gente tem uma precariedade gigante. E isso versa muito com o que a vereadora Maria da Graça propõe em relação aos seus projetos, porque cuida do meio ambiente, né? do meio, não só dos animais, mas de todo o meio onde os animais vivem. Quando você traz um prejuízo para a lagoa, você não está trazendo apenas um prejuízo visual, mas traz um prejuízo principalmente para as diversas espécies marinhas que vivem naquele local e para outras espécies ao seu redor. Então, assim, esse assunto calha muito de maneira sistemática, de maneira de analogia e por efeitos colaterais com tudo que a vereadora Maria da Graça se propõe nesse projeto de lei sobre a questão das coleiras ou de equipamentos de possíveis maus tratos aí para os animais. Gente, eu quero aqui também aproveitar um momento e reafirmar aqui que eu entendi claramente o posicionamento do vereador Pedrão e a preocupação do vereador Pedrão em relação à questão da leishmaniose, né, e de toda a questão que envolve, ainda que não seja o animal que vai transmitir para o ser humano, que é o mosquito lá, o mosquito palha, que passa essa situação, tem que picar, e aí depois, para poder passar, fazer esse contágio, não há um contato direto. A gente entende que, às vezes, o único caminho, né, é o sacrifício. Porém, concordo com o vereador Pedrão sobre a testagem. Precisa se esgotar. E aí pouco importa se é testagem, qual é o nome que se utiliza. A vereadora Maria da Graça trouxe um nome diferente. Para mim, pouco importa. O importante é que, de fato, se faça a prova e a contraprova, né? O teste e o contrateste, enfim, foi essas expressões utilizadas pela vereadora da Maria da Graça. E me parece, sim, que o prefeito Jean Loureiro, independente de ser bem-estar animal ou CCZ, caiu na própria armadilha. Aliás, quem planta armadilha cai na própria armadilha. Se eu não me engano, Provérbios 27, 28. Se eu não me engano. 27, 23, enfim. Quem planta armadilha cai na própria armadilha. O prefeito Jean Loureiro acusou de maneira assintosa em campanha política a ex-prefeita Ângela Min de tomar essas atitudes, essas posturas. E agora tem aí no seu currículo, durante a sua gestão, essa possibilidade de sacrifício de animais dentro da CCZ. Então, isso é por isso que a gente tem que ter clareza, a gente precisa ter muita responsabilidade no que fala. A gente não pode jogar as palavras aos ventos aí, da maneira como é, e também não quero entrar numa birrinha política entre uma protetora, outra protetora e outra protetora. A gente precisa ter esses dados técnicos, científicos, com embasamento para descartar qualquer coisa. Porque, assim, eu fui em inclusive, procurei o vereador Pedrão, lhe aconselhei sobre essas questões dos animais, colocando a minha posição sobre esse assunto. E tenho certeza que o vereador Pedrão, como um bom ouvinte, como um bom administrador público, como um homem de bem, um bom gestor, ele trouxe essas informações justamente com o intuito de também prevenir, de amadurecer, de melhorar esse assunto e fazer com que esse assunto possa ser transcrito, ser depurado, ser melhorado no nosso dia a dia. E não apenas para fazer um apontamento do cunho político. É óbvio, ninguém aqui é hipócrita e dizer que não há um apontamento de cunho político, porque todo ataque tem uma reação. E essa reação ela é importante para equilibrar esse processo. Porque quem realmente partiu para o ataque de maneira leviana, de maneira irresponsável e de maneira mentirosa foi o prefeito Jean Loureiro durante o período eleitoral contra a ex-prefeita Ângela Min. E isso não dá para negar. Tá? Isso não dá para negar. Até porque houve sim um processo de mudança cultural de lá para cá. Há uma evolução e isso precisa, e a gente precisa registrar. Há um processo de evolução, poderia ter sido o contrário. A maturação das ideias, a própria vereadora Maria da Graça, que não é manezinha, genuína,
vem do sul, do estado do Rio Grande do Sul, sabe que existe uma diferença cultural, inclusive, do povo daqui e do povo de lá em relação à compreensão. Isso é fato. A gente tem que entender que o Manezinho tem uma compreensão até mesmo do processo da farra do boi, que o Manezinho teve esse processo de construção. E, gente, é uma coisa que hoje eu tenho uma concepção diferente, mas o meu pai, quando eu tinha 3, 4 anos, ia para o Mangueirão. E aqui tem muita gente, muito vereador que foi para o Mangueirão com o pai, com o vô. Tem muita gente, e de fato foi. E lá em 84, 85, 87, 88, quando nessa cidade não tinha nada. E o divertimento era chegar à época da Páscoa e ir para o Mangueirão, se divertir. Essa era a concepção que eles tinham. Eu não defendo isso, tá? E eu acho que essa maturação e essa maturidade 30 segundos. Mas a gente não pode deixar, os fatos não podem deixar de ser registrados, é fato. Então, eu coloco isso porque, sim, há um processo de evolução, de maturidade, um processo que a gente vem melhorando e isso traz reflexos nas legislações apresentadas pela vereadora Maria da Graça. Mas, vereadora Maria da Graça, há de se registrar e é preciso, de fato, colocar que a Prefeitura Municipal de Florianópolis, o CCZ, precisa ter mais cautela em relação aos contratestes. E eu espero da senhora uma posição que não passe a mão na cabeça da Prefeitura. Obrigado. Eu espero, né, é que a senhora não jogue essa responsabilidade. Isso não é do bem-estar animal, isso é do CCZ, isso não é um problema nosso, enfim. Eu espero da senhora uma posição mais contundente em defesa da vida dos animais, seja ele no teste, no contrateste, no reteste, ou como quer que a senhora vai chamar a etimologia semântica dessa palavrinha que vai garantir a possibilidade, ainda que seja de 10, 5 ou 1% de chance de um animal continuar em vida junto ao seu tutor. Vereador Maicon Costa. Temos o próximo inscrito, vereador Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Vereador presidente, eu quero fazer o mesmo registro similar, na verdade, até o projeto de lei apresentado pelo vereador Gabrielzinho tem duas partes de tão complexo que ele é, de tão grande que ele tem parte 1 e parte 2. E é um projeto que visa trazer normativas regulares do pagamento de impostos para todos, na mesma linha, padronizando e aumentando os órgãos de controle em relação à sonegação, não em relação ao aumento de impostos, ao qual Vossa Excelência, ao qual eu sou contrário e diversos outros vereadores. O que não é justo é alguns amigos do rei sonegarem impostos e não serem fiscalizados e outros pagarem em dia o pesado braço do Estado, do município, os impostos municipais, que é o ISS-QN. Enquanto uns pagam em dia, outros amigos do rei sonegam a revelia. Obrigado, vereador Maicon. Questão de ordem, vereador Afrânio Tadeu. Vereador Maicon Costa para a discussão do parecer, perdão, né? Vereador presidente, tem 5 minutos para a discussão do parecer, né? Então, esse projeto que ele tramita na Comissão de Constituição e Justiça e traz outras comissões de mérito para o debate. Antes, eu faço um pequeno registro que hoje fui surpreendido com a notícia que o vereador Gabrielzinho fez o protocolo de um projeto de resolução pedindo o fim do recesso parlamentar no meio do ano, sendo que este vereador tem um projeto de emenda à lei orgânica do município, a nossa Constituição, pelo fim desse recesso que já deveria ter sido pautado nessa Casa Legislativa, ou seja, desnecessário o protocolo do vereador Gabrielzinho. Inclusive, peço-lhe o apoio para que a nossa proposta, já que tramita aqui desde 2017, seja aprovada sem a necessidade de criar um projeto de resolução. Inclusive, há uma discussão se projeto de resolução ou não pode ser proposto por vereador hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que inclusive foi amplamente debatida. E hoje eu vejo um membro da mesa, o vereador Gabrielzinho, propondo um projeto de resolução. Então, chama a atenção do vereador Domingos Ancanaros e do vereador Miltinho Barcelos, vereadores que estiveram no bojo da discussão hoje na CCJ sobre o projeto de resolução proposto por este vereador. Isso é mais um dos diversos casos. Voltando ao projeto da vereadora Carla Aires, discussão dos pareceres, eu me espanto muito com essa proposta. Ainda que ela esteja recheada de boas intenções da vereadora Carla Aires, e da defesa das mais diversas bandeiras do direito, dos mais dignos e honrados direitos que as mulheres possuem, não têm e lutam para conquistar,
A vereadora Carla Aires talvez não lembre que, como suplente, não teria assumido a cadeira se o seu vereador, o vereador titular, vereador Lino Bragança Pérez, tivesse saído do parlamento para dar a vez para que ela pudesse assumir a cadeira. Assim como outras vereadoras que assumiram essa Casa Legislativa, cito aqui o caso da vereadora Noemi Leal, que teve a oportunidade também de assumir, porque esse vereador fez o seu afastamento para que a vereadora Noemi assumisse. Eu digo isso porque a Câmara de Vereadores de Florianópolis não pode ter constituído, e a preocupação minha, a mesma preocupação do vereador que me antecedeu, o vereador Celso Sandrini, do MDB, que disse que a Câmara não pode ter 24 vereadores, e nós teríamos que ter 24 vereadores caso um afastamento de 120 dias da vereadora em gestação saísse da Câmara de Vereadores para assumir. Registro, e aí trago aqui, para ilustrar a minha fala, um artigo do Fernando de Fonseca Gajardoni e do Marcelo Pacheco Machado. Ser político não é profissão, tá? É encargo. Encargo passageiro de quem se comprometeu a servir ao próximo, a representar a vontade popular, a colaborar para o destino do país. Nesse caso, especificamente para o destino da municipalidade. Diferente de outros aspectos que almeja, né? Existe aí uma situação que a gente precisa registrar, que o vereador ele não é desobrigado nem impedido de exercer suas funções laborais, a sua profissão enquanto parlamentar. Eu cito, por exemplo, o vereador Dinho, que é um auxiliar administrativo da CONCAP, que trabalha na CONCAP, tem sua remuneração na CONCAP e também é parlamentar. Então, não tem lógica, no meu entendimento, que a vereadora em gestação se retire da Câmara de Vereadores e continue recebendo, seja por quaisquer que sejam os motivos, seja por gravidez, seja por doença, seja para campanha política, seja para qualquer outro motivo. No meu entendimento, por isso o parlamento ele tem a concepção dos suplentes. O vereador ele não se elege sozinho, ele se elege com a bancada partidária e pelo quociente, o coeficiente eleitoral, enfim, como queiram. O vereador se elege nesse sentido. Então a cadeira não é dele, a cadeira é de todos os vereadores que ajudaram a ele a fazer um número específico para assumir a cadeira. Então, no meu entendimento, por não ser profissão, e sim uma vocação, um serviço de servir a municipalidade, e sem o impedimento legal de que o vereador ou a vereadora exerça a sua função laboral durante o período que estiver 30 segundos. na vereança. Nesse sentido, eu não vejo nenhum motivo para aprovar essa emenda à lei orgânica. Nenhum motivo, bem pelo contrário. Tá? Bem pelo contrário. Vejam, nós não estamos falando de direitos trabalhistas. No trabalho é uma outra relação. CLT é uma outra relação que não deve ser aplicada aqui no parlamento. Obrigado, vereador Michael. Vereador Miltinho e depois vereador Domingos Zacanaro. Vereador presidente e demais vereadores. Primeiro eu quero registrar que eu concordo com a ampliação dos direitos em relação à gestão, em relação à maternidade, quando tange as consolidações legais do trabalho, a CLT e outros instrumentos. Mas reitero, e antes de reiterar, eu quero deixar claro aqui para o público que nos assiste o que nós estamos discutindo. Né? Aqui é o projeto de emenda à lei orgânica é a nossa Constituição Municipal 101 de 2019. Altera o dispositivo da lei orgânica do município de Florianópolis e da outras provenientes. Artigo 1º. O parágrafo 2º do artigo 45 da lei orgânica do município passa a vigorar com a seguinte redação. A vereadora terá direito à licença gestante não superior a 120 dias sem perder a remuneração. Hoje é de 60 dias. Então, nós temos uma ampliação, nós estamos dobrando
licença gestação, licença gestante, de 2 meses para 4 meses, 120 dias, trazendo a consonância com as questões constitucionais da Carta Magna Maior da nossa Constituição Federal. Esse projeto foi protocolizado no dia 25 de outubro, ele tramitou, né, e aqui a vereadora traz no bojo da sua justificativa, ela traz o seguinte: os direitos das mulheres, alvo de muito debate ao longo dos tempos, perpassa, inegavelmente, pelo mundo do trabalho e pela licença maternidade. No âmbito municipal, em pesquisa mais detalhada junto à lei orgânica, verificou-se um flagrante equívoco, uma vez que um dos artigos afronta claramente a Constituição Federal e a CLT. Para tanto, basta ver o que enuncia o seguinte dispositivo. Aí ela traz aqui o artigo 45. Mas ela, a vereadora Carla, que assumiu aqui como titular na suplência do vereador Lino Pérez, do PT, ela não trouxe aqui os elementos das casas como a Assembleia Legislativa e da própria Câmara Federal, para esse embasamento, para a gente ter aí um discernimento por analogia, né, como se comportam essas respectivas casas em relação a isso. E levo engano quando se diz que a gente não vai ter 24 vereadores. Vamos ter, sim, 24 vereadores. Porque quando um vereador tem que assumir o INSS, o governo federal tem que pagar, esse dinheiro sai, de qualquer forma, dos nossos impostos. E eu não estou aqui fazendo discernimento entre mulher e homem, porque eu também entendo que a licença saúde para os homens deve ser revogada. Inclusive, vou fazer essa proposta para revogar que licença saúde para vereadores seja revogado, que a casa não pague absolutamente nada nesse sentido e que qualquer vereador tenha a mesma remuneração salarial idêntica de um trabalhador que tenha que apelar a instâncias como o INSS. Porque não é justo que o vereador, que não é profissão, e aqui eu trago um embasamento, inclusive existem PECs, pelo menos uma delas, que é a PEC 35 de 2012, né, que traz os aspectos que almejam a reforma política, que traz o seguinte ponto: toca em ponto central e altera as divisões de base da política, passa a mensagem correta de que os representantes eleitos são para servir a coletividade e não o contrário. E nesse processo, uma parcela do altruísmo e de sacrifício pessoal não se mostra incompatível com as expectativas legítimas que o eleitor deve ter em relação aos seus representantes. Nada mais democrático que querer atrair representantes pelos viés ideológicos e repelir aqueles que ali estão pelos motivos errados. Eu repito, vereador não é profissão. A Constituição Federal, no seu artigo 38, diversamente tem outros cargos eletivos. Não impede, como regra, que os vereadores exerçam concomitantemente suas profissões. Veda apenas o acúmulo da vereança como cargo público, mas exclusivamente quando haja incompatibilidade de horários, algo raro nos municípios menores e também não diferente aqui na capital. Logo, o ocupante do cargo de vereador não deve depender dos subsídios da Câmara para manter sua vida independente. A vida e a independência de um vereador ou de uma vereadora para sustento da sua prole, para a continuidade da sua vida, não deve ser abastecido dos recursos de subsídios. Por isso nós não chamamos de salário. Por isso nós chamamos de subsídio, vereadores e vereadora Maria da Graça. Não estou aqui fazendo uma distinção, não estou aqui fazendo uma aversão, não estou sendo aqui trazendo uma fobia em relação a essa situação. Não, longe de mim trazer essa situação para o bojo. É uma questão ideológica de pensamento quanto profissão. E não é só para a mulher, é também para o homem. Porque, diga-se de passagem, o pai também deve exercer na plenitude o seu papel de pai. Então, por analogia, o pai também teria direito, ou seja, o vereador também teria direito. Já pensaram, senhores vereadores, se uma situação hipotética, 1/3 da Câmara de Vereadores, entre homens e mulheres, tiverem filhos em conjunto? Já aconteceu aqui de pelo menos 4 vereadores dessa legislatura terem simultaneamente filhos em conjunto, se eu não me engano.
E amanhã, se essa Câmara for majoritariamente de mulheres, como ficará? Quais os custos que isso vai arcar para o erário? Eu repito, diz aqui que o vereador e a vereadora não devem utilizar do subsídio para o sustento da sua família. E cabe ao vereador ter outras maneiras de sustento, porque o salário não é salário, é subsídio para ajudar a pagar diária, para ajudar a pagar deslocamento, para ajudar a pagar alimentação dentro das atividades parlamentares. Para isso serve o subsídio. Só que nós estamos deturpando o subsídio. Me perdoem alguns vereadores, mas subsídio não é para pagar o jardineiro, não é para pagar a empregada. Subsídio serve para servir, principalmente na função de vereador. Inclusive, a SAPEC ela tem uma proposta para que acabem com o pagamento de vereadores em municípios menores e que eles recebam apenas a partir de ajuda de custo, que seria uma visão muito mais emblemática da função do vereador. E é assim que eu faço isso na prática. Quem conhece meu mandato sabe do que eu estou falando. Os meus servidores na Casa Legislativa entendem o que eu estou falando, porque eles compreendem que é essa maneira que eu faço a defesa dentro do mandato. Então, senhores e senhora vereadora Maria da Graça, seria um equívoco da nossa parte acentuar uma problemática que já deveria ser corrigida do ponto de vista das licenças de saúde, porque por isso que nós temos suplentes. Por isso que a nossa cadeira não pode ficar vazia. Por isso que a nossa cadeira ela precisa obrigatoriamente ser ocupada por outro vereador quando nós precisamos sair para tarefas que são do nosso dia a dia, que correspondem a situações empresariais, que correspondem a situações pessoais, de viagem. Eu já vi, inclusive, vereador se licenciar aqui por tempo para viajar, deixando a cadeira vazia. E não chamou o suplente para ocupar aquele espaço. Porque se chamasse o suplente, teria que ser no mínimo de 30 dias. Inclusive, proposta de emenda à lei orgânica, qual eu fui coautor, mudou de 60 dias para 30 dias. Proposta do ex-vereador Bruno Souza, agora deputado, a qual eu tive a honra e a oportunidade de ser coautor, permitindo assim que diminuísse a fração de tempo para que o suplente pudesse ser chamado. Porque essa é a concepção parlamentar. Então, senhores, eu peço para que os senhores reflitam sobre essa proposta. Reflitam porque não é porque é uma proposta da vereadora Carla, não é porque é uma proposta de uma mulher, não é porque vai dar um pseudo-direito que nunca existiu. Esse direito nunca existiu, isso não é um direito, gente. Colegas e colega vereadora, isso não é um direito e está embasado aqui nesse texto, a qual eu recomendo por vocês, do Fernando de Fonseca Gajardoni e do Marcelo Pacheco Machado. E também tenho certeza que faltou embasamento para analogia e para trazer subsídios de como esse processo se dá nas casas legislativas do Estado de Santa Catarina e também no Congresso Nacional, na nossa casa bicameral, tanto no Senado quanto na Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados. Lá nós temos 513 deputados e deputadas, agora, inclusive, com o número maior de mulheres, e também no Senado Federal, com 81 senadores e senadoras. Por isso, senhores, eu peço para que os senhores façam a reflexão e amadureçam essa ideia, que, no meu entendimento, não é nenhum direito, já que vereador não é profissão. Vereador e vereadora não tem que exercer esse cargo como profissão. Isso não é salário, nós recebemos, e sim subsídio. Deixo aqui o registro. Obrigado pela oportunidade da fala.